depois dessa oração maravilhosa que acabamos de clamar, depois deste momento onde o Espírito Santo tocou a nossa alma, nosso coração, não tem como a gente não dar esse boa noite alegre, cheio do Espírito Santo, porque é a graça de Deus essa noite em nossas vidas, é o Senhor curando as nossas feridas, é o Senhor nos dando a paz. Recebi muito de Deus. O Senhor me levou, o irmão tem um dom de cura interior muito forte, e o Senhor me levou para a minha infância. Olha que forte que foi a oração. Eu me entreguei ali, me abandonei nas mãos do Senhor, e o Senhor me levou para a minha infância, nos momentos difíceis, os momentos de traumas. Então o Senhor foi curando. Olha que forte isso. Eu prego em vários grupos de oração, participo da renovação carismática há mais de 20 anos, e até hoje Deus continua curando o meu coração e o seu coração. Então Deus, Ele está sempre nos levando a viver esse processo de cura, de libertação, de restauração, porque vamos necessitar dessa graça de Deus até o nosso último suspiro. O homem necessita ser curado por Deus, ser tocado pelo Senhor. A cada dia é uma experiência nova. Nosso dia não pode ser vazio, nosso dia não pode estar sem Deus. Todos os dias precisamos contemplar, glorificar, entrar em intimidade com o Senhor, para que a graça dele possa acontecer, para que possamos nos aproximar do seu coração chagado de amor, para que haja transformação e a conversão necessária em nossas vidas. Então Deus é um Deus que Ele nos quer íntimo do seu coração. Todos os dias o Senhor nos chama a essa experiência de amor, a esse renovo, a receber mais da sua graça, a nos santificar. Por isso que Deus não coloca limite no seu amor, por isso que Deus não colocou limite na santidade de homens e mulheres que são santos da igreja hoje, que viveram o sobrenatural, que viveram graças tremendas. Deus não coloca limites, porque Ele quer que sejamos sedentos da sua graça. Deus quer que alcancemos o céu. É um Deus de amor que transforma as nossas vidas. E esse tema dessa noite é um tema muito profundo, muito forte, que está relacionado ao amor de Deus. Mas João Paulo, será que está relacionado mesmo? O tema é castigo e salvação do povo de Deus. Castigo do povo de Deus, salvação? Sim, vamos entender nessa noite, mergulhar, nos aprofundar na graça de Deus para poder entender a ação de Deus na humanidade, na vida do homem. Castigo e salvação do povo de Deus. Ao longo da história, a humanidade, já lá no Antigo Testamento, no início do povo de Deus, lá com Abraão, com os profetas, o povo de Deus tinha uma visão muito errada de Deus. O povo via Deus muitas vezes como um Deus carrasco, castigador, um Deus cruel. Mas é importante a gente entender essa relação de Deus na sua justiça e os castigos que acontecia no Antigo Testamento. É importante a gente entender que Deus, Ele é amor, e Deus sempre mostrou o seu amor para o seu povo. Deus sempre quis abençoar o seu povo, mas o povo era cabeça dura, o povo era infiel, não buscava o Senhor em primeiro lugar, colocava os seus bens, colocava os seus bens pessoais em primeiro lugar, e Deus bem sabia que o povo se perderia se afastasse dele. Por isso que o Senhor colocou vários profetas para direcionar ao povo, para ser boca de Deus ao povo, porque Deus queria corrigir o caminho do seu povo, queria que o seu povo ouvisse a sua voz e se juntasse ao seu coração, que tanto amava o povo. Então Deus, Ele era justo, Ele é o justo juiz. Deus, Ele abençoava o seu povo, Ele direcionava o seu povo para que o povo tivesse o melhor de Deus, a sua graça. No Antigo Testamento vemos
que se levantavam muitas pessoas dos exércitos que combatiam contra o povo de Deus, e o povo de Deus sempre saía vitorioso, porque era a forma que Deus usava para abençoar o seu povo, para cuidar do seu povo. Era o castigo que caía sobre aqueles que eram infiéis. Sim, é interessante isso, porque uma pessoa que busca o pecado, que busca os seus próprios interesses, ela busca uma vida de maldição para si próprio, porque ela está sendo movida, impulsionada pelos seus desejos, pelos seus impulsos carnais. Então ela quer se levantar, ela quer ser o seu próprio Deus, e isso leva ela à queda. E Deus, Ele colocava a mão dele sobre aquele que clamava pelo seu nome, que o adorava de coração. Deus reconhecia um coração adorador, Deus reconhecia um povo que o buscava com a sua alma, com o seu coração, e assim o abençoava. Mas aquele povo que era contra Deus e queria enfrentar Deus, era castigado. Vamos entender bem. No Antigo Testamento não havia céu. O povo de Deus, ele não tinha o céu aberto. O bem que o povo de Deus tinha era na terra. Tudo que o povo recebia era na terra. Deus abençoava com as plantações, com a família, com a saúde o povo dele, com as vitórias nas guerras, nas batalhas. Quando o inimigo se levantava contra o povo de Deus, Deus dava vitória, assim como foi para Davi, assim como foi na vida dos profetas. Deus honrava o clamor e a fé do seu povo, porque era a forma de Deus cuidar e abençoar. Aí a gente começa a entender que depois de Jesus, o céu foi aberto, porque Jesus morreu na cruz pela humanidade, pagou com o seu sangue, e o céu foi aberto para a humanidade. Amém? Amém. Obrigado. Nossa, travou a garganta. Olha, para mim chegar aqui hoje foi uma luta muito grande, uma batalha espiritual, que às vezes a gente olha grupos de orações lotados, que o inimigo, ele não queria que esse grupo de oração acontecesse, que essa pregação acontecesse, porque ele sabe do teu coração, dos frutos que tem gerado. Então não desanime diante das lutas. Mas o grupo está vazio. Não, Deus sabe de tudo. Deus tem capacitado um coração adorador, que reconhece o Senhor, que traz mais impacto para a conversão das almas. Um coração que é fiel ao Senhor, ele arrasta multidões através da sua oração. A oração, ela tem esse impacto sobre a vida da humanidade. Por mais que vocês não estejam vendo, que nós não enxergamos, mas a oração que é feita aqui, ela alcança as famílias que estão em volta, ela alcança o bairro, ela alcança a diocese. A graça de Deus não é limitada, pelo contrário. Então Satanás, ele teme um grupo onde as pessoas estão clamando com a alma, com o coração, como está acontecendo aqui. Às vezes o grupo pode estar lotado, mas as pessoas estão preocupadas com as coisas lá fora, com as dívidas, com a situação em casa, e o coração está disperso. E aí o inimigo consegue perturbar a pessoa, consegue tirar ela da oração. Mas nós, em poucos, se torna uma bomba no inferno. São os corações que são tocados. Jesus, com 12, evangelizou o mundo, né? Um traiu ainda, ficou 11, depois entrou Matias, ficou 12, e o mundo conheceu o Evangelho. Então valorize o grupo de oração de vocês, valorize a experiência que vocês têm vivido a cada dia de grupo de oração. Voltando então é muito importante a gente entender que Deus, ele abençoava o seu povo, porque o céu não estava aberto, mas depois de Cristo o céu se abriu, e a maior recompensa do homem não era mais o ouro e a prata. Deus é o Deus do ouro e a prata. Muito é pregado isso ainda hoje, a prosperidade. Mas esquecemos, ou muitos esquecem, que hoje o maior bem que Deus nos dá é a salvação.
é a eternidade. Não estamos mais no Antigo Testamento, onde o céu estava fechado devido ao pecado original. O pecado original tirou o homem do paraíso e fechou os céus. Mas quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou pelo pecado da humanidade, do homem, e abriu novamente as portas do céu. Por isso que a igreja, no original do grego, significa carol. Carol significa Deus convocando a humanidade a voltar aos seus braços. Então Deus nos dá o maior bem. E o Papa Bento XVI dizia que o maior bem que temos nessa terra não é a nossa vida, mas sim a vida eterna. A eternidade com Deus é o maior bem que você está conquistando na tua luta, no teu sofrimento, no seu dia a dia, na sua fidelidade para com Deus. E Deus irá nos recompensar com o que Ele tem de melhor, a sua graça, a eternidade no seu amor. Então, o povo do Antigo Testamento, eles recebiam graça de Deus, eles eram cuidados por Deus, mas assim como no Novo Testamento, o homem, ele continua sendo cabeça dura, ele continua buscando uma vida de maldição, porque o pecado traz maldição ao homem, e a graça de Deus traz a salvação. Então o homem continua se perdendo. Então muitos olham para Deus como um Deus que julga, que condena, um Deus que era vingativo, mas não, Deus sempre cuidou do seu povo, o povo que sempre buscou nos seus caminhos errados uma vida de maldição, uma vida de perdição, e rejeitou a graça de Deus. Então Deus, Ele nos fala através desse tema, castigo e salvação do povo de Deus, que precisamos olhar para Deus como Ele realmente é, como um Deus de amor. Em Deus não se encontra ódio ou vingança. Não, Deus é amor. Mas João Paulo, e as pessoas que sofrem, e as pessoas que vão para o inferno? Como? Deus pode ser um Deus de amor mandando as pessoas para o inferno, mas Deus não manda ninguém para o inferno, Deus não castiga ninguém, não dessa forma cruel. Somos nós que buscamos o castigo, somos nós que nos condenamos. Todas as vezes que entramos na desobediência, na falta de amor com Deus, nós estamos atraindo sobre nós o quê? Maldição. O pecado nos leva a essa inclinação, dizia o apóstolo Paulo. A graça de Deus nos santifica. Por isso é necessário nos tempos de hoje clamar o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo nos santifique, nos leve a ser obediente ao Senhor, nos dê força para vencer o pecado, nos dê força para viver a graça de Deus, porque é assim que alcançaremos a salvação. É assim que alcançaremos a experiência de amor que Deus quer que tanto vivamos, que Deus nos chama a viver. Então Deus vai ser um Deus de amor, um Deus que vai salvar aqueles que forem obedientes e fiéis ao seu amor. Mas na visão daqueles que rejeitam o Senhor, será um Deus que castiga, porque Deus, Ele insiste no seu amor, na sua misericórdia, na sua graça na vida do homem. Mas se o homem rejeita, Deus dá liberdade ao homem. Ele não insiste, ou melhor, Ele não obriga o homem a receber a sua graça, porque Deus não quer pessoas obrigadas, porque o amor é feito na liberdade, é vivido na liberdade. Só se ama aquele que é livre para tomar a decisão do amor. Então Deus espera de cada um de nós o nosso amor, a nossa liberdade para amá-lo. Assim Ele vai nos abençoar e vai nos salvar. E vamos pegar uma leitura então, que está em João capítulo 3, versículo 16, para que a gente possa entender melhor esse tema e essa direção do coração de Deus nessa noite. João capítulo 3, versículo 16. É uma leitura onde retrata, onde nos mostra claramente
o desejo do coração de Deus com a humanidade ao longo de toda a história, o que Deus sempre desejou ao coração do homem. João 3,16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Então, vamos ver, através dessa leitura, o que Deus ele realmente deseja para o seu povo, para a sua igreja, o que Deus ele espera de cada um de nós. Que respondamos ao clamor do seu coração que tanto nos ama. E vai dizer assim, a partir do versículo 16: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas o homem amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Palavra da salvação. Vocês entendem a preciosidade dessa leitura, desse tema? O castigo é a salvação, com efeito de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único. Deus amou o mundo, Deus amou a sua criação, amou o homem de tal forma que deu seu próprio Filho, porque somente Jesus morrendo na cruz, somente o Senhor sendo crucificado, o homem poderia encontrar a salvação em Deus, o homem poderia voltar ao coração do Senhor. Então, através do amor de Deus, do sacrifício de nosso Senhor, um castigo que nos trouxe a salvação, um castigo porque no Antigo Testamento, todo aquele que era pregado na cruz era um sinal de maldição. Todo aquele que era pregado na cruz era um dos piores bandidos, era um dos piores criminosos, e Jesus, ele foi castigado pelos homens, pela ira dos homens, mas para a salvação da humanidade, para que o homem encontrasse a salvação, porque era a única forma do homem encontrar o Senhor, era através da morte de Jesus na cruz, do seu sangue derramado para pagar a humanidade, para pagar pela humanidade, pela libertação da humanidade. Então, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que todos nós tenhamos a vida eterna. João Paulo, Deus quer salvar o mundo a todas as pessoas? Quer. Deus quer a salvação de todas as pessoas, mas todos querem a salvação? Sim ou não? O homem ainda hoje, mais de 2000 anos depois da morte de Jesus, da ressurreição do Senhor, do evangelho pregado, ainda rejeita a salvação, atrai sobre si o castigo, atrai sobre si a maldição. Mas Deus, ele insiste no coração do homem. Deus, ele insiste, pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo. Deus não enviou Jesus ao mundo para condenar o mundo. Não veio como um castigador. Jesus, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo Deus, não veio castigar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus insiste na salvação do homem. O Senhor, ele quer a salvação do homem. O Senhor sabe, se o homem se distanciar do seu amor, da sua graça, ele vai ser condenado ao inferno e sofrer por toda a eternidade. Então Deus, ele é um Deus de amor que insiste, que tem cuidado. Mas como o homem chegaria ao coração de Deus com o pecado?
com a inclinação através do Espírito Santo. Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E Mateus 5:48 vai dizer que sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então o Senhor, Ele nos chama, Jesus nos chama a essa mudança de vida, a conversão, a reconhecer a grandeza de Deus, a reconhecer que só em Deus vamos encontrar a nossa salvação, a reconhecer que o nosso sofrimento nos leva a nos santificar, nos leva a melhorar, nos leva para próximo do Senhor, que independente da sua realidade, das suas lutas, do teu sofrimento, do que você tem vivido, o Senhor, Ele quer santificar a nossa alma, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos ver santos na sua graça, nos dando a graça do Espírito Santo, deixando o Espírito Santo queimar nos nossos corações, para que possamos amá-lo, para que possamos glorificá-lo, para que a nossa oração seja verdadeira, seja sincera diante da sua presença, para que assim Ele possa nos abençoar. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos santificar, quer curar as nossas feridas, quer nos libertar de todo mal. Se nós tivéssemos esse entendimento do cuidado de Deus, da vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós insistiríamos, nos abriríamos muito mais ao Senhor para receber das suas graças. O Senhor, Ele disse, Jesus revelou a uma santa que Ele estava com as mãos cheias de graça, mas ninguém vinha buscar das suas graças. Ele dizia para uma santa: estou com as mãos cheias de graça para derramar sobre o meu povo, mas ninguém quer receber da graça. O homem ainda insiste na ignorância, na falta de fé. Estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora, e é muito interessante o que esse tema ele reflete sobre a vida da Virgem Maria, porque Nossa Senhora, ela foi aquela que trouxe o Salvador até nós. Nossa Senhora é aquela que tem uma missão até os dias de hoje. Nossa Senhora tem uma missão de levar a humanidade ao coração de Deus, a salvação. É interessante que Nossa Senhora, com o título de bom sucesso, Nossa Senhora do Bom Sucesso, quando Deus estava, isso quem vai dizer é Santo Afonso, quando Deus estava com a ira nas mãos, olha o castigo, com a ira nas mãos para jogar sobre a humanidade, Nossa Senhora do Bom Sucesso disse: não faça isso, eu vou levantar 2 homens que vai mudar a história da humanidade. Entenda bem, o pecado atrai a ira de Deus, o castigo, mas vamos entender, qual é o castigo? É a permissão que Deus dá ao homem para viver o seu sofrimento. Se o homem quer a maldição, Deus, Ele permite, Ele dá a liberdade, o homem sofre por causa disso. Mas muitas vezes Deus permite o castigo sobre a vida do homem para que o homem se converta. É como um pai que vê um filho rebelde, que vê um filho que está causando, que exorta, que chama atenção, e o filho continua insistindo no erro. O pai faz o quê? Ele castiga por crueldade? Não, por amor, para ver o filho acertando, para ver o filho sendo corrigido. Então ele permite aquele castigo, ele faz alguma situação que vai doer na alma, no coração do filho, para que ele reconheça o seu erro e mude de vida. Então Deus, Ele permite que soframos as consequências dos nossos pecados, das más atitudes que tomamos, porque o que traz o castigo não é Deus, são as nossas más intenções, as atitudes erradas que tomamos, o pecado que cometemos, que trai o sofrimento sobre a vida do homem. Então Deus, Ele permite. Então Nossa Senhora do Bom Sucesso, quando ela viu que a humanidade estava pecando, estava numa situação de ofender a santidade de Deus, e que Deus ia permitir o sofrimento, os castigos sobre a humanidade, ela disse: eu vou levantar 2 homens. Nossa Senhora falou: eu vou levantar 2 homens que vai mudar a história.
Um era São Domingos Gusmão, pela ciência, pela sua inteligência, e o outro era São Francisco de Assis, pela pobreza. Esses dois santos foram levantados por Nossa Senhora do Bom Sucesso para mudar a história da humanidade. São Domingos Gusmão foi aquele que trouxe o Santo Rosário, que Nossa Senhora pegou o rosário e entregou na mão de São Domingos Gusmão e falou: propaga a devoção ao Santo Rosário. Essa é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para salvar a humanidade. O saltério angélico, a Ave Maria. E São Domingos pregou a autenticidade do rosário para que a humanidade fosse salva, para que a humanidade tivesse paz. O que Nossa Senhora pediu? Para que fosse consagrado a Rússia, para quê? Para trazer a paz. E através do Santo Rosário que a humanidade vai encontrar a paz e conhecer a salvação que vem de Jesus. E o outro foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi o avivamento da sua época. São Francisco, pela sua humildade, ele trouxe a restauração para a igreja. O próprio Jesus, na cruz de São Damião, quando São Francisco estava diante da cruz, Jesus disse: Pai, reconstrói a minha igreja, a igreja espiritual. São Francisco foi lá reconstruir o templo, mas depois ele entendeu que era a igreja espiritual, o povo de Deus precisava ser restaurado, se voltar para Deus em adoração e em humildade, porque o povo, a igreja estava numa arrogância, estava no orgulho e precisava entrar na humildade novamente. Então esses dois santos foram levantados por Nossa Senhora para que a humanidade fosse restaurada, fosse salva. Por isso São Francisco é um dos maiores santos da igreja. Então essa é a justiça de Deus, é o cuidado de Deus com o seu povo, é Deus insistindo no coração do homem, dando o seu Espírito Santo de amor para que o homem conheça a salvação. É importante a gente entender que o pecado, ele é uma criação angélica, ou melhor, vamos corrigir, o pecado é uma invenção angélica, porque Satanás não inventa nada, né? Ou melhor, não cria nada, só Deus cria, mas ele inventou o pecado como uma forma de sedução ao homem. Então foi um anjo que inventou o pecado. Por isso é tão difícil lutar contra o pecado, por isso que a gente tem uma dificuldade, uma luta. E por isso que Deus, vendo o homem nessa luta, nessa batalha espiritual, deu o seu Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo o homem não tem forças para vencer o pecado. Então a salvação vem pelo Espírito Santo de Deus, pela graça do Senhor, que é dada ao coração do homem. Por isso essa importância dos sacramentos na vida do homem, que está nos tempos messiânicos, né? No tempo messiânico começou com Jesus os sacramentos e vai se finalizar com a segunda vinda de Jesus. Então o Senhor quer nos preparar para alcançar o céu, para ser salvo pela sua graça. Por isso Deus nos fortalece, por isso os grupos de orações precisam vivenciar essa experiência de batismo no Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode nos levar a dar continuação à missão de Jesus. Só o Espírito Santo pode levantar homens e mulheres de fogo para serem santos e poderem alcançar o céu e a eternidade. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Amém? Amém. Obrigado. Nossa, travou a garganta. Olha, para mim chegar aqui hoje foi uma luta muito grande, uma batalha espiritual, que às vezes a gente olha grupos de orações lotados, que o inimigo, ele não queria que esse grupo de oração acontecesse, que essa pregação acontecesse, porque ele sabe do teu coração, dos frutos que tem gerado. Então não desanime diante das lutas. Mas o grupo está vazio. Não, Deus sabe de tudo. Deus tem capacitado um coração adorador, que reconhece o Senhor, que traz mais impacto para a conversão das almas. Um coração que é fiel ao Senhor, ele arrasta multidões através da sua oração. A oração, ela tem esse impacto sobre a vida da humanidade. Por mais que vocês não estejam vendo, que nós não enxergamos,
mas a oração que é feita aqui, ela alcança as famílias que estão em volta, ela alcança o bairro, ela alcança a diocese. A graça de Deus não é limitada, pelo contrário. Então Satanás, ele teme um grupo onde as pessoas estão clamando com a alma, com o coração, como está acontecendo aqui. Às vezes o grupo pode estar lotado, mas as pessoas estão preocupadas com as coisas lá fora, com as dívidas, com a situação em casa, e o coração está disperso. E aí o inimigo consegue perturbar a pessoa, consegue tirar ela da oração. Mas nós, em poucos, se tornam a bomba no inferno. São os corações que são tocados. Jesus, com 12, evangelizou o mundo, né? Um traiu ainda, né? Ficou 11, depois entrou Matias, ficou 12. E o mundo conheceu o evangelho. Então valorize o grupo de oração de vocês. Valorize a experiência que vocês têm vivido a cada dia de grupo de oração. Voltando então é muito importante a gente entender que Deus, Ele abençoava o seu povo porque o céu não estava aberto, mas depois de Cristo o céu se abriu, e a maior recompensa do homem não era mais o ouro e a prata. Deus é o Deus do ouro e a prata. Muito é pregado isso ainda hoje, a prosperidade. Mas esquecemos, ou muitos esquecem, que hoje o maior bem que Deus nos dá é a salvação, é a eternidade. Não estamos mais no Antigo Testamento, onde o céu estava fechado devido ao pecado original. O pecado original tirou o homem do paraíso e fechou os céus. Mas quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou pelo pecado da humanidade, do homem, e abriu novamente as portas do céu. Por isso que a igreja, no original do grego, significa carol. Carol significa Deus convocando a humanidade a voltar aos seus braços. Então Deus nos dá o maior bem. E o Papa Bento XVI dizia que o maior bem que temos nessa terra não é a nossa vida, mas sim a vida eterna. A eternidade com Deus é o maior bem que você está conquistando.